Graça e paz, bom dia! Você está no meu devocional diário. Meu nome é Simone Helena e nós estamos meditando nos Salmos de Romagens. O que são os Salmos de Romagens? São um pequeno inário dentro dos 150 salmos. Os salmos eles são divididos em grupos, em 5 grupos que nós chamamos de livros, né? São livros dentro do livro. Então, os salmos têm 5 livros e os salmos de romagem ficam justamente no último grupo dos livros dos salmos e eles fazem parte do inário que os judeus cantavam, dos hinos que os judeus cantavam na peregrinação que iam para Jerusalém. O povo de Israel ele tinha a obrigação de pelo menos uma vez ao ano ir a Jerusalém adorar o Senhor no templo. Quais eram essa época? Na festa da Páscoa, no Pentecoste e no Tabernáculo. Quem tinha condição financeira morava longe, mas tinha condição financeira, ia as 3 vezes ao ano. Quem não tinha condição financeira, porque a viagem era longa, tinha custo, ia pelo menos uma vez ao ano, mas todo judeu ia. E geralmente eles iam em caravanas, em grupos romeiros, e eles iam cantando os salmos que é chamado Salmos de Degraus, conforme os degraus que iam chegando a Jerusalém. E esses salmos, eles falam da aflição do povo, ele fala da perseguição que o povo judeu sofreu, eles falam da bênção de ter uma casa, de ter uma família, eles falam da alegria de estar indo para Jerusalém. Então, cada salmo conta uma parte do que eles já passaram. O Salmo 129 faz parte do grupo que é contando a tristeza e a aflição. E ele fala justamente assim. Na minha Bíblia, que é a King James atualizada, ela fala assim: recordação dos dias do livramento. Então, o título dele, do Salmo 129, nessa Bíblia é Recordação dos dias de livramento. Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre livramento, que o Senhor dá ao seu povo, né? E o Salmo começa assim: desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido, Israel que o diga. Muitos me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Sobre as minhas costas passaram o arado e em minha alma calcaram longos sulcos. O Senhor é justo, ele me libertou das algemas dos ímpios. Seja envergonhado e recuem todos que detestam Sião. Seja como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer, que não completa um punhado na mão do ceifeiro, nem uma braça para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Quer dizer, ele declara assim, que ninguém abençoe o inimigo. O que fala esse salmo? Esse salmo, ele é um dos salmos anônimos, a gente não sabe quem escreveu, mas o autor, ele lembra o sofrimento que Israel passou. Quando ele fala desde a minha juventude, ele está fazendo uma menção quando o povo de Israel começou a ser formado lá em Abraão, né, que Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12. Então Abraão tem os seus filhos, que aí tem José vendido, né, pelos irmãos lá para a caravana medianita, a caravana vende ele para o Egito, e lá no Egito José passa toda aquela parte ruim até se tornar governador. Anos depois, aí José leva a família dele pequena, que é o pai, os irmãos, só 70 pessoas. Leva essas 70 pessoas para o Egito e lá eles se tornam, com o passar do tempo, uma grande nação e se tornam escravos do Egito. Então, por isso que fala, desde a minha juventude, desde que eles eram um povo pequenininho, desde que eles eram uma nação pequena, eles são oprimidos porque eles passaram pelo cativeiro egípcio, eles foram oprimidos pelos egípcios. Então, quando eles eram um grupo pequenininho, ainda jovem, uma nação pequena, ainda nascendo na sua juventude, ela foi oprimida e ela foi esmagada pelos egípcios, mas Deus não permitiu eles sucumbirem porque tinha um plano na vida desse povo. E essa aflição passou? Não. Eles vieram sofrendo perseguição ao longo da
sua vida. Você vê quando eles saem do Egito, eles passam pelaquela peregrinação no deserto, quando eles chegam na terra prometida, e lá em Juízes, você vê um novo grupo de pessoas perseguindo, uma nova tentativa de acabar com esse povo, e ali a gente vê o crescer aos longos dos anos o povo de Israel sendo sempre perseguido. Aí até que chega passa pelos egípcios, passa pelos assírios que invadem o povo do norte e do sul, passa pelos babilônios que leva a tribo de Judá, passa pelo... Aí vem aquele período do segundo templo, né, que nós chamamos de período interbíblico, ou período do silêncio, passa pela aflição pelos gregos, pelos persas, que é a história dos macabeus, né, que é a profanação do templo, até chegar a perseguição aos romanos, que era um período de Jesus Cristo, e o povo judeu não deixa de ser perseguido até chegar Hitler, que vem, faz aquela perseguição e tenta acabar de vez com os judeus. E hoje nós vemos que a perseguição aos judeus não parou. O antissemitismo está aí presente. Então ele fala, desde a minha infância é uma perseguição ao povo judeu. E ele no verso 2 ele fala, muitos me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim, como eu acabei de falar, né? Aí ele fala, sobre as minhas costas passaram o arado, em minha alma cavaram longos sulcos. Isso traz uma alusão aos chicotes, às chibatas que os egípcios bateram muito nos judeus, né? Que nem era judeu naquela época, era chamado de israelita, no povo de Israel, né? Eles, ou hebreus na verdade, vamos botar a parte certa, né? Na época do cativeiro egípcio eles eram hebreus, depois eles se tornaram israelitas e na época de Esdras se tornaram judeus. Então vamos seguir a ordem certa, né? Então quando eles eram hebreus eles apanhavam os egípcios, davam chibatadas nele, mas a gente pode fazer uma ponte nesse salmo. Muitas pessoas fazem, muitos teólogos fazem uma ponte nesse salmo com Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus Cristo, que ele apanhou, que ele sofreu, que ele levou as chibatadas, tudo isso, mas o salmo fala, o Senhor é justo. Ele apanhou, mas ele era justo. Mas ao mesmo tempo que Jesus apanhou, Jesus estava libertando o seu povo de toda a opressão, de toda a dor. E nós vemos a partir de Jesus Cristo um novo grupo de pessoas sendo perseguidas. A igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida. A partir de Jesus, Jesus foi perseguido. A igreja do Senhor, Jesus sempre foi perseguida. Desde o primeiro século da era cristã, a igreja do Senhor é perseguida. Muito parecido com o povo de Deus. Desde a sua meninice, desde a sua juventude da igreja, a igreja sempre foi e sempre será perseguida. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando pelos salmos para chegar a Jerusalém, porque a nossa terra não é aqui. A nossa terra é a Canaã celestial. Então, por não fazermos parte deste mundo, por não fazermos parte desse contexto terreno, porque a nossa expectativa é estar a Jerusalém celestial, a nossa expectativa é a glória do Senhor. Então, as pessoas que não entendem esse contexto, elas vêm contra tudo aquilo que é estranho. As pessoas vêm contra, as pessoas perseguem o que não é de acordo, né? Por isso que o Paulo fala assim, não amoldeis a esse mundo, porque o mundo ele não entende a igreja, por isso persegue. Então, esse salmo faz uma alusão ao povo judeu que foi perseguido, até hoje e a igreja que foi perseguida e até hoje mas o salmista fala que o Senhor é justo. E uma hora vai libertar das algemas. Os judeus um dia serão libertos e a igreja também. Só que a igreja não é no contexto da terra, é no contexto celestial, né? Aí ele fala que aqueles que perseguem sejam envergonhados e recuem todos os que detestam Sião. Quer dizer,
todos os que odeiam a igreja do Senhor, todos os que odeiam Jerusalém, se afastem. Ele faz uma oração pedindo para que sejam afastados. E ele fala que esse povo inimigo, esse inimigo do povo de Deus, sejam como os capins que brotam na laje das casas. Porque a casa do judeu, ela era, a parte de laje era batida, tipo com barro. Hoje em dia, a gente, no nosso contexto brasileiro, tem a casa de pau a pique, né? Que é é o bambu e o barro, né? E ali caía semente. Então, quando vinha o orvalho, aquelas sementes brotavam e dava capim no telhado da casa do judeu. Mas era um capim que logo morria. Então, ele fala o quê? Que o inimigo sejam como os capins que brotam nos telhados das casas, que seca e para de crescer, quer dizer, que desapareça. Ele faz uma oração desejando que esses inimigos desapareçam. Só que aí, a partir de agora, do verso 7 e 8, ele começa a fazer uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É uma oração desejando o mal do inimigo. Só que a oração imprecatória é a pessoa desejando, não é a pessoa fazendo mal. É a pessoa desejando que a justiça de Deus venha sobre aquele inimigo. O povo judeu tinha muito, nós temos vários salmos imprecatórios. É o desejo deles contra o inimigo. Não significa que Deus fez isso. Isso que a gente precisa entender do que é um salmo imprecatório. O homem ora dessa forma, mas não significa que Deus vai responder, porque Deus não responde da forma que o homem pensa, né? O homem deseja o mal para o inimigo, até ora desejando o mal, mas a ação de Deus para aquele inimigo é completamente diferente. E o que ele deseja para esse inimigo? Qual foi a imprecação que ele desejou, né, para aquele inimigo? Que esse inimigo que ele seja como capim, né, que não cresça, né, e o verso 7, e que ele seja assim, vou ler, repetir novamente, seja como capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer, e que não completa o punhado na mão do ceifeiro, nem uma braça que é aquele que amarra os feixes, ou seja, que não produza nada, que esse inimigo não produza, a plantação dele não produza. E ele fala que ninguém declare ao passar, a bênção do Senhor seja convosco. Por que ele fala isso? Lá em Ruth, no capítulo 2, que nós lemos já, né, tem aqui no devocional, a playlist de Ruth. Em Ruth, no capítulo 2, verso 4, as pessoas que estavam na plantação, tanto o dono da terra quanto os trabalhadores, eles eram abençoados com uma bênção. E fala assim, a bênção ela, saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Então a bênção para o plantador e a bênção para aquele que vai colher. A bênção é que o Senhor esteja com vocês. E a resposta era que Yahvé abençoe cada um. Então um falava que o Senhor esteja com você e o outro respondia que o Senhor te abençoe. Era a bênção dada aos que plantavam. E ele diz o quê? Que essa bênção não seja dada, que esse homem não produza nada, que essa terra não seja produzida. Ou seja, ele deseja que o inimigo do povo de Israel não tenha o que comer, não colha nada, não seja abençoado, que seque, que suma, que desapareça. É uma oração imprecatória. Mas, como eu falei, não é uma oração que Deus vá responder da forma que nós queremos. O que a gente pode tirar nesse contexto desse salmo bem diferente, né? Primeiro que nós sofremos perseguições por vários tipos de pessoas, de inimigos. Lembra no Salmo, já trabalhei no Salmo, se eu não me engano, 121, que fala da perseguição, do caminho difícil, do Salmo 123, o Salmo 20, que é o Salmo que fala daquele que levanta mentira, né, que levanta uma calúnia sobre nós. Então os Salmos mostram que os homens sempre são perseguidos pela inveja, pela cobiça, pelo desejo de ter a posse de um do outro. Esse salmo mostra isso, que nós sempre somos perseguidos, mas que a justiça vem do Senhor. E ele fala isso,
que o Senhor é justo, Ele me libertou das algemas do inimigo. Não foi a oração imprecatória que libertou ele das algemas do inimigo, foi o Senhor que é justo, veio sobre ele. Deus deixou para Abraão uma promessa, e uma promessa para a nossa vida. E Deus, quando chamou Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, todos nós somos abençoados. Todos nós temos a bênção do Senhor. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, temos Jesus como... Estamos debaixo dessa bênção. Mas também todos os que vêm contra nós, que estamos debaixo dessa bênção, estão em maldição. Porque o Senhor fala o que para Abraão? Bendita serão todas as famílias em ti. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Então, todas as famílias que são perseguidas, que tem algum inimigo que amaldiçoa, essas famílias que estão debaixo da graça do Senhor, esse inimigo também está debaixo de maldição. É um despertamento. Se você deseja o mal para alguém, se você cobiça algo de alguém, a sua vida não pode ser próspera, porque você está na contramão do que Deus deseja para a sua vida. E os salmos imprecatórios, ainda que alguém deseje o seu mal, ele não vem. Ainda que alguém deseje o meu mal, esteja orando contra mim, que esteja desejando que a minha casa pereça, que eu venha perecer, que os meus negócios pereçam, essa oração não chega até mim, porque eu estou debaixo da bênção do Senhor. Isso que a gente precisa perceber. Não dá legalidade. Você, o inimigo está me perseguindo. Não, ele não tem poder para te perseguir. Porque se você estiver debaixo, como o Salmo 128 fala, quem é abençoado? Aquele que teme ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, você não precisa se preocupar com as orações imprecatórias. Se você teme ao Senhor, você não precisa ficar preocupado com o seu inimigo. Porque o Senhor é justo e Ele já está cuidando desse inimigo. Ele já está vendo que esse inimigo, esse invejoso, esse mentiroso, esse caluniador, a palavra para a nossa vida hoje é descansar. Porque assim como Israel foi perseguida e não foi destruída, assim como a igreja foi perseguida e não foi destruída, nós também não seremos. A inveja não nos alcança, a palavra contrária, ainda que a calúnia venha se levantar contra nós, ela vai ser descoberta. Ainda que a calúnia venha, a mentira venha se levantar contra nós, ela será descoberta. É isso, essa palavra que eu quero trazer para você dessa manhã. Eu sei que a palavra negativa, a fofoca, a mentira se espalha e é difícil, né? Colocar tudo no lugar depois, é difícil a vida recomeçar, mas aquele que teme ao Senhor, esse é abençoado. E nenhum desejo do inimigo possa se render sobre a nossa vida nesse dia. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse degrau que estamos subindo a Jerusalém. Muito obrigado que as pessoas possam, Senhor, que estão sendo caluniadas, que estão sendo difamadas, que estão passando por processos na justiça, Senhor. Essas pessoas que estão sofrendo a opressão do inimigo, Senhor, sofrendo algum levante, que elas possam entender que nenhuma oração imprecatória vem sobre ela, que nenhum levante do inimigo vem sobre ela, porque o Senhor está guardando. Todos nós que entregamos a nossa vida diante do Senhor, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor respalda a nossa vida e nos dá graça. E aqueles que desejam o nosso mal, não é a nossa oração contrária que irá sobre ele, mas a sua justiça. O Deus de justiça irá sobre cada uma dessas pessoas. A sua justiça não é a nossa justiça, o seu agir não é o nosso agir. Que o Senhor, faça como o Senhor fala, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus olhos não são os seus olhos. Que a sua graça, Senhor, vem sobre nossas vidas hoje. Dá-nos um dia abençoado, cheio da tua presença, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graça e paz. Amanhã, Salmo 130, um dos que eu mais gosto, estaremos aqui, fazendo o nosso devocional diário. Tchau.